Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira, reta final de 2025. Está chegando o Natal, Réveillon, descanso, férias e tudo mais. É o momento que o jornalismo esportivo ele mais trabalha, digamos assim, porque tudo é novidade, tudo é informação, tudo é reformulação, tudo é contratação, lista de dispensados, apesar que a gente até não começou a falar nisso ainda, mas a gente tem uma baita oportunidade nesta segunda-feira aqui no Virando o Jogo da RS Play, no 524 da Claronet para todo o estado do Rio Grande do Sul. Conosco mais uma vez, Maurício Borba, para a gente começar a falar aí dessa reta final de 2025. Já temos os finalistas da Copa do Brasil e eu vim aqui para a TV hoje fazendo, Maurício, uma reflexão de como a dupla Grenal perde as oportunidades com muita facilidade. Hoje a gente vê um Vasco da Gama, que é um time em reconstrução, chegando numa final de Copa do Brasil. E o Internacional termina o Campeonato Brasileiro naquele filme de terror que foi para não cair para a Série B. E o Grêmio simplesmente chegou na última rodada sem ambição nenhuma dentro da competição. Não podia conquistar uma Libertadores, já tinha uma Sul-Americana, não tinha nada para se fazer dentro da competição. E daí a gente vê que, cara, tá na hora da dupla Grenal parar de se preocupar um com o outro e voltar a pensar em bater de frente com Corinthians, com São Paulo, com Palmeiras, com Flamengo, com Vasco da Gama, com Fluminense, com Botafogo. Porque, cara, sinceramente, eu fiquei não assustado, mas decepcionado com a dupla Grenal. E daí isso também não tira o mérito do Vasco da Gama, né, que conquistou a vaga, foram dando oportunidade, eles foram indo e tudo certo. Mas está na hora da gente pensar maior, tá na hora da gente voltar a pensar grande em relação à dupla Grenal, Maurício. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Barbosa? Boa tarde a todo mundo que está na audiência. Hoje é o dia que é compreensível a gente estar aqui no programa, mas ao mesmo tempo tá com o celular na mão, tá olhando, porque a cada segundo, né, nem a cada minuto, a cada segundo, as coisas mudam, notícias surgem. O slogan da concorrente, né? Em 20 segundos tudo pode mudar. Eu não queria citar, mas tudo bem. Em 20 segundos no futebol, várias coisas podem acontecer. Então assim, vamos lá. Cara, vou começar falando sobre o Tite, que teve diversas ligações durante o final de semana com Abel Braga, falando de reforços, falando de planejamento, falando das coisas que estão acontecendo no Inter. E a proposta para trabalhar no Inter agradou o Tite, mas aconteceu uma situação ontem que foi a eliminação do Cruzeiro. E com isso, o Leonardo Jardim pediu para sair do Cruzeiro porque ele não quer mais ser técnico. O português não quer mais ser técnico. Então, o Cruzeiro quer se reunir com o Tite. Segundo o REC, vou acreditar, né, ao REC, segundo a informação do REC, o Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, seria o ficha 1 para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também falou com o Tite. E o jornal O Tempo cravou que o Tite encaminhou um acerto com o Cruzeiro no final dessa manhã. Hoje seria uma resposta para o Inter, se viria ou se não viria, mas enfim, está tudo muito bagunçado ainda no mercado. O Inter que tem como opção o Tite, tem o Odair Hellmann como ficha 2, mas está perdendo um pouquinho de força, tem que pagar 3 milhões para o Atlético Paranaense, e depois, né, o ajuste salarial com o Odair. Tem Diego Aguirre também na mira, além de Cuca. Técnico Cuca é um dos nomes, sim, que estão sendo prospectados para assumir o Inter. A torcida já manifestou contrariedade a esse nome, a torcida não quer o Cuca como treinador do Inter. E, enfim, tá um movimento bem intenso de procura de técnico. Já para o lado do diretor executivo, Alex Brasil
executivo da base do Corinthians, também foi prospectado junto com o Fabinho Soldado, mas o Fabinho Soldado, que é o executivo do profissional do Corinthians, está encaminhando um acerto para 2026 com o time paulista. Um nome que eu citei aqui no Virando o Jogo, eu acho que até fui a primeira pessoa da imprensa a falar sobre isso, é de Marcos Braz. Marcos Braz, ele está com problemas internos no Remo e deve sair ao final do ano, né? O contrato dele vai até o final do ano, deve sair do Remo. Seria o meu nome para diretor executivo do Inter. É um cara que trabalha, né, já mostrou que trabalhou bem com dinheiro, exercendo o cargo de vice de futebol e executivo lá do Flamengo, e sem dinheiro, né, sendo executivo do Remo, conseguindo acesso depois de 30 anos para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um nome que pessoalmente me agrada. Acredito que o Abel Braga não teria limitações com o Marcos Braz também. E essa é a trinca que eu desejo para o Inter em 2026, que é Tite, Marcos Braz e Abel Braga. Caso não venha o Tite, bom, eu não iria no Odair Hellmann, não iria no Cuca e não iria no Diego Aguirre. Tentaria alguma coisa melhor no mercado aí para 2026. Em relação ao Grêmio, né, que já anunciou o treinador, né, um português, Luiz o Castro. Tite tem um conhecimento muito grande, é ídolo do futebol de Portugal. Eu acho que, se não 100%, mas eu acho que o Tite teve uma participação bem grande na escolha desse novo treinador, né? Até em relação à cultura e uma certa afinidade, né? Te agrada o nome? É confuso? É mais um estrangeiro? É mais um português? E antes, né, Maurício, de qualquer avaliação, porque o trabalho nem começou, eu não posso concordar, por exemplo, e a gente vem aí desde o dia que foi anunciado o novo treinador do Grêmio até hoje, eu vejo algumas avaliações empolgadas em relação a torcedor, até mesmo da nossa imprensa aqui do Rio Grande do Sul, em relação ao nome do novo treinador do Grêmio. Cara, vamos lá, fez um belíssimo trabalho no Botafogo, mas o campeão da Libertadores não foi ele, tá? A gente precisa lembrar disso, né? Então, tipo assim, é um cara que é um bom treinador, ele reorganizou o Botafogo, mas não tem muito mais do que isso para nos mostrar e para nos provar. Cara, né? Vamos segurar a empolgação também, né? Então, a questão do Luiz Castro no Grêmio, eu não, sinceramente não sei o que o presidente Odorico Roman pretende para esse ano de 2026, mas o Luiz Castro é um cara que demonstrou saber trabalhar com investimentos. É um cara que pede investimentos para o clube e eu não sei se o Grêmio está disposto. Pela situação financeira do Grêmio, não é tão confortável fazer esse nível de investimentos que o Luiz Castro está acostumado. Sobre as saídas do Grêmio, o Grêmio está tentando se desfazer do Gemerson, provavelmente vai acontecer uma rescisão amigável. O Juárez, do México, está interessado no Camilo, o lateral Enzo, que foi contratado por empréstimo junto ao CSA, vai ser devolvido ao time de Alagoas por conta, aliás, sem ter estreado, ele vai ser devolvido, o camisa 30 do Grêmio. Mais algumas reformulações, o André Henrique teve uma proposta que chegou da Turquia e não foi aceita. Então, assim, cara, o Grêmio vai precisar se reorganizar, vai precisar fazer muita coisa diferente para esse ano e principalmente se adaptar ao Luiz Castro. Pô, Maurício, é errado o clube se adaptar ao treinador. Também acho. Só que o Grêmio trouxe um treinador em que ele vai ter que se adaptar a esse treinador para poder satisfazer o nível de investimento que o treinador espera e trazer nomes de qualidade. Porque vai perder Kiki Oliveira, Brett White não começa a temporada,
vai perder o Enzo, que não faz, né, peso, mas de qualquer forma estaria no grupo. Gemerson, tu precisa contratar um outro zagueiro, enfim, tem jogadores saindo do Grêmio que precisam ter reposição, e essa reposição precisa acontecer com uma forma que adapte ao Luiz Castro. Sabe que eu estava prestando atenção na tua tese, mas também estava refletindo sobre o que eu vi na semana passada nas redes sociais e como a gente está com a presença aqui no estúdio, da nossa galera das redes sociais, eu fiquei pensando... Gostou do vídeo? Quando a gente não está presente, a gente se surpreende com algumas coisas, né? O que foi aquela tiradinha de óculos? Tu tem como explicar? É o charme do apresentador, né? Ah, entendi. Vamos seguir falando de futebol, então, tá, pra gente tá ali, não perder tá ali, o quer controle. fazer igual, tá ali. Cara, É o charme do apresentador. É o sensual sem ser vulgar, né? Exato, sexy sem ser vulgar. Aí a edição ajudou, a edição ajudou pra caramba. Não, né? foi demais. Foi muito bom, viralizou, todo mundo me perguntou, o que é essa tiradinha Eu fiquei em dúvida, inclusive, Ganhei sobre vários seguidores por o programa esportivo ou de entretenimento adulto, né? Não, esse já... Saiu da programação. Saiu da programação, tá tudo certo. Mas, Maurício, o que tem que fazer diferente, a dupla Grenal, na tua opinião, para 2026 a gente poder viver de maneira mais tranquila, vamos dizer assim? Não estou nem falando em título, porque a dupla Grenal hoje ela briga pelo Campeonato Gaúcho. O resto que vier é lucro, né? Mas o que dá para a gente fazer de diferente, pensar diferente? Eu já vejo que, por exemplo, o Grêmio, a nova direção, ela começou num ritmo acelerado. 2, 3 dias depois já anunciou treinador, já tem departamento de futebol, tem isso, tem aquilo. Na sexta-feira nós tivemos uma entrevista coletiva do presidente do Inter, Alessandro Barcelos, que, na minha opinião, esclareceu algumas coisas para o torcedor, mas de verdade nada que o torcedor gostaria de escutar. Porque não anunciou ninguém, não falou nada, o anúncio do Abel Braga veio... Tá, mas veio depois de uma nota... Né? É o tipo de anúncio que todo mundo já sabia. É que se tu fala que não anunciou ninguém, mesmo ele tendo anunciado a permanência do Abel, daqui a pouco tem alguém aí do Inter te cobrando aqui no estúdio. Mas é que foi um anúncio de algo que nós já sabíamos, entende? O torcedor estava na expectativa para saber se o Barcelos ia acelerar as coisas para 2026, porque o Inter jogou no domingo, foi aquele filme de terror, conseguiu se salvar do campeonato da série do rebaixamento e tudo mais. Aí depois de uma semana ele marca uma entrevista coletiva e não anuncia um novo técnico. Cara, é triste, né? Uma das coisas que eu falei já é que 2026 do Inter já começou errado. Tá? O 2026 do Inter começa totalmente errado. Porque o departamento de futebol, o que aconteceu depois que terminou o Campeonato Brasileiro, deveria ter acontecido em outubro. Para tu já ter um diretor executivo, tu já ter um vice de futebol. Não precisa, o treinador não precisaria, tudo certo, poderia decidir depois. Mas essas pessoas que decidem a vida do Inter administrativamente já saberiam o que iria acontecer em 2026. O que eles encontrariam em 2025, o que precisaria mudar para 2026. Mas, respondendo a tua pergunta, do que a dupla Grenal precisa fazer diferente para 2026, entender que ficou para trás. A dupla Grenal precisa de forma urgente entender que ficou para trás. Que até clubes mais modestos, como o Mirassol, passaram à frente. Que essa pirraça de, não, porque eu ganhei o Gauchão, tu não. Ah, porque eu impedi o Octa. Ah, porque tu faz 7 anos que não ganha nada. Ah, porque eu contratei tal jogador. Isso aí apequenou a dupla Grenal. E faz com que a dupla Grenal fique para trás dos demais. E não é ficar para trás de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Não, é para trás de Bahia, de Mirassol. O Botafogo tem seu investimento, mas atrás de Vasco. Qual é a final da Copa do Brasil? É Vasco e Corinthians, gente. Vasco e Corinthians. Os Corinthians devendo 3 bi. O Vasco reajustando a luz, que era de gato. E a dupla Grenal não conseguiu chegar. O Inter perde para um Fluminense. O Grêmio eliminado para um CSA.
mas a princípio está tudo tranquilo. Um meio de tabela, o outro livrando do rebaixamento na última rodada, rezando para todo mundo, torcendo para o improvável, contando com a aura de Abel Braga. E aí? O que vai ficar para o ano que vem? E isso não é 2025. Ano após ano, a dupla Grenal está se aproximando disso. A diferença de 2025 é que o Grêmio ganhou o último Grenal. E isso deixou o Grêmio com um fôlego a mais. E só, de resto, a dupla Grenal, diminuiu de tamanho. Maurício, vamos aproveitar e vamos falar de coisa boa, porque eu vejo muitas pessoas falando que, tô com problema dos boletos, eu tô devendo isso, tô devendo aquilo, preciso trabalhar mais. Cara, a grande verdade é que tu tá com o banco errado. Hoje pela manhã, e eu quero que a nossa produção já coloque na tela pra gente as imagens. Põe na tela! Porque o Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, inaugurou mais uma belíssima agência, né, do Banrisul no centro de Porto Alegre. É a agência Rua da Praia. Quero aqui mandar um grande abraço a toda a diretoria do Banrisul. Um abraço especial ao Alexandre Calil, que é um dos grandes parceiros aqui do nosso Virando o Jogo e que nos próximos dias vai estar aqui conosco participando também. Mas o Banrisul inaugurou, cara, essa belíssima agência no centro de Porto Alegre, a agência Rua da Praia, nova, moderna, tudo aquilo que a gente espera quando vai precisar de um auxílio, quando vai precisar ir direto ao banco. É verdade que o Banrisul, né, ele tem um aplicativo que é praticamente uma agência que a gente tem dentro do telefone, porque a gente consegue fazer tudo pelo aplicativo do Banrisul, né? Tu consegue solicitar uma tag para não precisar mais parar nos pedágios, estacionamentos e tudo mais. Tu precisa fazer um empréstimo ou tu precisa aumentar o teu limite, tu aumenta direto no aplicativo do Banrisul. Mas claro que tem aquelas pessoas que gostam da agência, que gostam do corpo a corpo, gostam do atendimento, e o Banrisul ele se preocupa com a qualidade. Mais uma belíssima agência do Banrisul no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia. Então fica aqui o nosso grande abraço à rapaziada do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. E como é de costume, e eu não vou deixar de falar, obviamente, a gente precisa se preocupar com o Banrisul, com os gaúchos e com a tua vida financeira, porque ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Faz os teus pagamentos no aplicativo do Banrisul. Baixe agora mesmo o app e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. A gente vai para uma rápida parada no Virando o Jogo desta segunda-feira e já a gente está de volta. Fica aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. De volta com o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira aqui na RS Play, canal 524 da Claronet para todo o estado do Rio Grande do Sul. E Maurício também no YouTube do Virando o Jogo, é isso? Virando o Jogo TV, lá no YouTube, coloca na barrinha de pesquisa, Virando o Jogo TV, ou coloca um arroba antes, Virando o Jogo TV, que tu vai chegar no canal, te inscreve,
compartilha, finge que é fofoca, fala para os amigos que a gente está falando mal do time dele, ou que a gente está oferecendo churrasco. O Barbosa oferece churrasco gratuito às vezes, e o pessoal com certeza vai acreditar, não? O bom do YouTube é que o programa ele vai ao ar a partir das 14 horas, né? A partir das 14 Porque horas. daí a hora que tu quiser assistir, tu pode ir lá e assistir. Bah, lembrei, pô, Sabe? vai lá, né? Tu vai lá, Assiste. coloca no celular, ou se tu tá encostado numa sombra, né? Nosso público tem, o pessoal que faz aí aplicativo, tá encostado numa sombra para almoçar, coloca ali no carro, né? No painel do carro, grande parte tem multimídia, coloca ali, nos assiste no carro mesmo, aí depois que terminou o programa, opa, tocou a corrida. Aliás, o programa tem fama de ser um atrativo de corridas. Depois que acabou o programa, pode ter certeza, teu faturamento vai aumentar. Que espetáculo. Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta nessa segunda parte do nosso Virando o Jogo. Se tu é a favor ou contra. O Zum 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 é muito forte de que a gente possa ter a volta do futsal na dupla Grenal. Principalmente no internacional. Te agrada, não agrada? Divide a atenção, divide o investimento? O que tu pensa? Cara, existe uma situação dentro do Inter, por exemplo, que é a reforma do Gigantinho, que está prevista para ser entregue na metade de junho de 2026, tá? Não sei se vai acontecer, mas se acontecer, é um espaço onde seria importante manter a movimentação, manter ali a circulação de público com o futsal. O Grêmio, eu sinceramente não sei onde colocaria um ginásio, se aproveitaria algum de Porto Alegre para, né, até o caso do Tesourinha, para poder mandar seus jogos. Mas eu acho que o Grêmio teria que criar uma parceria com algum clube que tenha já o futsal, sim, né, e que o Grêmio adote já essa estrutura para começar a vestir a camisa do Grêmio. Do tipo, a gente teve na época do Inter um Grêmio Ubra, sim, um Grêmio, sei lá, buscar algum esquema assim. O Inter tem pessoas que entendem de futsal dentro da diretoria, né, dentro do conselho. Tem uma reconstrução do Gigantinho, uma reformulação, uma modernização do Gigantinho, então já é meio caminho andado. O Grêmio teria que buscar uma parceria para poder ter uma casa, ter uma sede e tudo mais, mas eu acho que financeiramente é viável, né, para o Grêmio. E eu, particularmente, torço muito para que isso aconteça com a dupla Grenal. Tu chegou a assistir o final da Liga? Esse final de semana? Assisti. Passo Fundo e Atlântico? Sim. É isso. Ginásio lotado, fumaceira. O Passo Fundo saiu vencendo de 2-0, tomou a virada do Atlântico, acabou perdendo de 7-2, mas isso não refletiu o jogo, né? Sabe que o futsal do Rio Grande do Sul, ele está ocupando aos poucos, novamente, o espaço que tem no cenário nacional, que tinha perdido. O que me chamou a atenção é que a gente tinha diversas transmissões. Muitas. Não era só uma. Muitas, verdade. Diversas transmissões. Então, isso já mostra que o esporte ali, o futsal, tá chamando a atenção. Esse exemplo que tu trouxe foi a nível regional, aqui no Sul, né? E a nível nacional, e eu, final de semana, encontrei, por acaso, um menino que eu conheço desde pequenininho, e que esse ano ele está há uns 6 anos já na CBF, lá em Carlos Barbosa, morando lá, assinou para 2026 o primeiro contrato dele como profissional, tá? Que é o Kaique, que é filho de um amigo meu, e o Kaique joga muita bola, cara. Desde o primeiro dia que eu vi ele, eu disse, cara, esse guri é muito diferente, assim. E hoje ele tá com o grande empresário do futsal, é o que cuida da carreira dele, que é o Jason, que é um cara que eu conheço há muito tempo também, né? Porque mora na Zona Sul, jogou futsal na época do Gaúcho e tudo mais. Então, tipo, tá na mão certa, tá no lugar certo, tá com as pessoas certas e tudo mais. E daí, conversando com ele, me disse, cara, a CBF vai voltar a investir forte no futsal. Eu disse, por quê? Porque
o Jaraguá passou a CBF em títulos nacionais. Porque o Jaraguá foi campeão esse final de semana da Liga Brasileira, Liga Nacional. Tá? Então, tipo, também no futsal tem essas preocupações. Sabe? Do tipo assim, pô, os caras chegaram. E a gente viveu isso agora aqui com o Campeonato Gaúcho, né? Sim. Todo o esforço que o Inter fez para quebrar a sequência do Grêmio, né? E não deixar o Grêmio ser 8 vezes campeão gaúcho. Então, cara, eu digo para todo mundo, cara, como eu gostaria de poder ver o futsal de novo aqui em Porto Alegre com muita força. Diz uma coisa, o Kaique tem a SEG? O Kaique? É. Não tem. Vamos providenciar um DRT. Vamos providenciar o DRT dele. Vamos, setembro do ano que vem vai estar lá no Junta Deu Nisso, inscrito. Não. Okay. O ano que vem, tu vai jogar. Eu tive sondagens, tá? Não, tu continua lá, fica na tua. Não adianta vir com sondagem. Eu tive sondagens. Não, isso aí é sondagem para se valorizar. Não existe sondagem. Tô te falando que eu tive sondagem. Ó, juntou Donisso, vem com uma SAF pro ano que vem. Os caras que se preparem. Então tá, se tu diz. Vai vir com SAF, tô te falando. Pô. Tá bom. Acabar com essa brincadeira de, os mesmos mimimi, não. Não, até porque a gente perdeu aí uns 4 ou 5 atletas, né? Tudo isso? Anunciaram a aposentadoria. Quem que anunciou a aposentadoria? Saiu na mídia? Sorteudo, mais conhecido como Sr. Jefferson, anunciou a aposentadoria. Não, mas com aquele cabelo que ele pintou, mas no meu time ele não joga, mas nem no coletivo do Sub-15. Marcão anunciou a aposentadoria. Mas não tem mais joelho, tem que aposentar mesmo. Giovanni Tomé anunciou a aposentadoria. De maneira antecipada, precipitada, deve estar rico já. E tem alguns outros atletas que a gente está tentando convencer aí a se aposentar. A não se aposentar. A não se aposentar. Não se aposentar. Tá bom, que espetáculo. Cara do céu. Voltamos amanhã? Como é que a gente tá? Me atualiza aí, por gentileza. Voltaremos amanhã. Produção, para que a gente possa encaminhar. Só uma informação final, o Atlético Paranaense fez uma proposta formal para o Inter para levar o Bruno Gomes. E eu vou dizer, se o Inter aceitar, é muito burro. Bruno Gomes, o jogador mais regular, o melhor jogador de meio campo, o melhor lateral direito do Inter. E demorou para se firmar, né? Mas depois que firmou, não saiu mais do time. Mas é que tá, o Roger, não foi o Roger, foi o Kudê que colocou ele de lateral direito, ele se firma, chega o Roger, ele mantém uma regularidade como lateral direito, e aí acaba lesionando no primeiro jogo da temporada. E ele volta, dos 14 jogos do Inter, ele teve 13 participações como titular. Então, e 10 jogos ele terminou os 90 minutos. Só para a gente fechar o programa de hoje, qual é a situação do Vitão hoje? Hoje o Vitão é jogador do Inter, a proposta do Flamengo foi rejeitada, o Flamengo ofereceu apenas 9 milhões, o Inter tem 80% do atleta, e o Flamengo quer envolver os 4,5 milhões do Thiago Maia nessa negociação. O Inter ficaria aí com em torno de 2,6 milhões euros. Resumindo, o Inter está na política do para quem eu devo, não vou negociar, porque senão eles vão querer abater. Se fosse 9 milhões, se fosse 9 milhões por 80% do Vitão, eu acredito que fecharia negócio. Porque daí ficaria com 4,5 milhões pro Inter. Mas pelo total não vai acontecer. Dito isso, voltamos amanhã. Voltaremos. 2 da tarde amanhã, o nosso Virando o Jogo aqui na RS Play. Para vocês, aquele abraço. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.